Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pessoal, quis trazer esse tema importante aqui pra vocês. Por que eu saí do sistema religioso? Por que eu não congrego mais? E particularmente eu não tenho mais nenhum tipo de vontade, né? De voltar numa denominação religiosa. E de como esse período no qual eu fiquei afastado, que eu pude aprender mais, eu pude entender o meu despertar espiritual, que eu pude entender os planos e o propósito e o objetivo que Deus tem na minha vida. Eu sou uma pessoa que eu já nasci no berço evangélico. Quando eu era mais novo, com a minha mãe eu frequentava a Congregação Cristã do Brasil. Só que era aquela rotina, eu ia com minha mãe, eu era muito pequeno. E depois que eu me mudei para o interior, eu comecei a congregar a Assembleia de Deus. Eu era da Belém, fiquei por um tempo ali, através do convite de um amigo, e nessa época, em 2018, foi quando eu aceitei Jesus. Nessa época eu tinha mais ou menos os meus 14 anos, por aí. E durante... Eu ia a todos os cultos, eu participava das reuniões, sempre estava com jovens, gostava de fazer a obra de Deus. Mas naquela época, pessoal, eu sentia muito desconforto dentro de mim. Naquela época eu já tinha esse propósito, esse plano que Deus tinha pra minha vida, só que eu nunca conseguia entender de fato, né? Eu achava que eu estava depressivo, ansioso, e durante esse período eu não estava muito legal naquela época. Tipo, eu ia e tinha vezes que eu não tinha vontade nenhuma de ir pra igreja, não tinha vontade nenhuma. Parecia que dava uma preguiça, uma falta de energia, um cansaço, mas eu sempre orava, sempre que eu cometia algum erro, algum pecado, automaticamente eu pedia perdão para Deus, né, sobre o meu pecado, o erro que eu cometia na hora. E assim, em 2019, né, mudou a minha igreja, mudou tudo, o grupo de jovens, as pessoas mudaram, teve um novo líder de jovens. E nessa época, pessoal, a sensibilidade espiritual minha começou a ficar mais avançada, só que na época eu não entendia. Eu achava que eu estava depressivo, achava que não tinha mais perspectiva de vida. Aí vinha aqueles pensamentos negativos na cabeça, aquela confusão, né? E eu não conseguia entender isso. Aí tudo bem, foi um período difícil, mas eu participei com jovens, tinha aqueles congressos, né? O congresso que o pastor e as pessoas convidavam, a gente ia lotado de pessoas, lotado de gente. Mas teve um congresso que uma vez eu tava tão cheio de gente e eu comecei a sentir muito desconforto, pessoal, sabe? Eu comecei a sentir muita angústia. Eu não tava nada legal e rapidamente eu queria ir embora dali. E essas coisas eu meio que não entendia na época o porquê, né? E em 2020 teve a pandemia, teve um grupo de pessoas que veio aqui em casa também, de jovens, né? Participou de um aniversário meu na época. E assim, eu sou muito grato a eles, muito grato a Deus por esse período. Mas depois de um tempo, pessoal, eu fiquei sem congregar, até porque as igrejas da minha casa eram muito longe e eu não tinha carro, estava sem condições de ir para essas igrejas porque eram muito longe. Mas eu sempre tinha uma rotina de oração, sempre tinha aqueles momentos que eu conversava com Deus, falava com Deus, e eu sentia que Deus de alguma forma sempre estava me cuidando de mim, mesmo quando eu tomava decisões precipitadas na minha vida, mesmo quando eu não entendia, né, o processo. Às vezes Deus queria que eu fizesse de um jeito, eu fazia do meu jeito, tentava me conformar com as coisas, mas eu sempre percebi que de alguma forma eu sempre nasci para alguma coisa diferente, um chamado diferente. E esse ano, 2025, foi um ano que eu tive esse entendimento. Eu pude entender o meu chamado, o propósito de Deus na minha vida, que vai muito além da aparência, vai muito além dessa rotina, de tudo que me ensinaram, de tudo que... Porque a minha vida inteira sempre foi baseada no medo. Sempre tive que seguir regras, sempre tive que ser o bom mocinho, sempre tive que fazer do jeito que as pessoas queriam que eu fizesse para eu poder ser aceito, para eu ser batizado, entre outras coisas. Só que foi no silêncio, foi no isolamento, foi na separação que Deus trabalhou na minha vida, eu pude entender que a presença dele habita em nós. Hoje em dia, pessoal, infelizmente, o sistema religioso, as igrejas atuais estão contaminadas. Muitas dessas pessoas não têm ideia de o que significa despertar espiritual. A verdade é que hoje em dia a gente vê um grupo de pessoas que de fato estão doentes na alma, no espírito. Pessoas que estão ali presentes fisicamente, mas seu espírito está longe de Deus, a sua alma está longe de Deus, o seu coração está longe de Deus.
A religião nada mais, nada menos do que uma forma de separação, de dividir as pessoas, de confundir as pessoas. Mas a gente sabemos que nós cristãos sabemos que o único caminho é Jesus Cristo. É o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Somente Jesus traz a verdade. E Deus, Ele não habita, pessoal, em templos físicos. As pessoas falam, mas a gente tem que ter comunhão em irmãos. Sim, mas é física. A gente vê hoje em dia que tem mais aquela comunhão física, mais aquela conexão de espírito, de alma, sabe, de sintonia, para adoração a Deus, já não tinha muito tempo. É por isso que hoje está muito contaminado, porque de fato muitas pessoas estão cegas, muitas pessoas elas vão muito na emoção, mas Deus não é assim. Muitas vezes Deus vai trabalhar no silêncio, na aprovação, nas dificuldades. A vida é um constante aprendizado ao qual Deus vai trabalhando na sua mente e no seu coração. Só que a maioria das pessoas não percebe isso. Eu não estou aqui para incentivar você a parar de congregar. Não estou aqui para você, sabe, fazendo como se fosse errado, vamos se dizer. Mas a verdade, pessoal, o meu ver é que você não precisa. Você só precisa ter uma vida diária com Deus. Constantemente buscar ter sede da presença dEle. O tempo todo fazer aquela oração, conversar com Deus todos os momentos e entender o chamado, o propósito que Ele tem para a sua vida. A verdade é que a igreja não fala sobre isso. Trabalha com as pessoas com medo, com falsas esperanças, teologia da prosperidade, que na verdade Deus, Ele já nos deu tudo. Tudo. O maior presente que um cristão pode ter é a salvação. E Jesus pagou as nossas dívidas. Nós que estávamos endividados com Deus, e não o contrário. E hoje a gente vê multidões de pessoas doentes, buscando cura, prosperidade financeira, material, relacionamentos, mas não busca ter uma intimidade com o Senhor. Não busca entender, não busca expandir a sua mente, porque para o externo mudar, o interno tem que mudar primeiro, pessoal. Se o interno não muda, o externo não vai mudar nunca. É por isso que está cheia as igrejas, ó. Por isso que a gente fala de que hoje as pessoas são facilmente manipuladas, enganadas, tolas, cegos guiando cegos, pois uma falsa palavra, uma falsa revelação, uma falsa promessa já atrai multidões. Mas nem todas as pessoas estão dispostas a pagar o preço de seguir a Cristo, de renunciar a si mesmo. Muitos falam, Deus, faça a sua vontade, mas no off desobedece totalmente a voz de Deus, ignora a voz de Deus. Pessoas que não querem mudar as suas atitudes. Pessoas que não querem, sabe, renunciar, melhorar cada dia. E querem que Deus abençoe elas, que Deus faça tudo por elas. Pessoal, não é assim que funciona. Aí a gente vê que cada vez mais é uma questão muito estética, né? Hoje em dia as igrejas estão muito se preocupando mais com a estética, com a performance, em agradar as pessoas, mas o evangelho, quem sabe, os cristãos sabem que o verdadeiro evangelho não é para agradar as pessoas, é para salvar elas, é para transformar e curar a vida delas. Mas nem todas as pessoas estão dispostas a isso. As pessoas estão dispostas a ficar presas na zona de conforto, seguindo o próprio caminho, vivendo na superfície, achando que vai ter alguma transformação, mas não. Então, meu conselho, eu saí do sistema religioso há muito tempo. Sabe, eu senti que não era mais pra mim. E questão de muitas pessoas se demonstrarem muito serem crentes, ninguém é melhor do que ninguém, pessoal. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas porque usar calça jeans é pecado, porque jogar videogame é pecado, porque isso é pecado. Mas, cara, a mente dela e o coração dela não mudou. E ela quer criar esses rótulos. E não é assim que funciona, pessoal. Então, assim, as pessoas hoje elas estão perecendo por falta de conhecimento. Porque Deus não é Deus de confusão. Se você se entregar a Deus a sua vida, Ele vai te revelar as coisas. Ele vai te libertar a sua visão, a sua mente, pessoal. Por isso que eu falo, não troque a Bíblia por nada, sabe? Outro problema, outro grande problema é que as pessoas terceirizam o relacionamento de Deus delas com outra pessoa.
Ah, irmão, tem como você orar para mim? Ah, que eu tenho que escutar a oração desse irmão para Deus me abençoar, abrir as portas. Pessoal, Jesus morreu por nós para nos dar acesso livre ao Pai. Ora seu quarto ao secreto, faça uma oração a Deus, se entrega a Ele. E outra, Deus ele quer ter um relacionamento com você, uma intimidade. Como é que você vai saber as coisas de Deus? Como é que você quer uma vida transformada e melhorada se você não tem intimidade com Ele? E outra, barganha. Barganha, as pessoas só buscam essas coisas terrenas, físicas, passageiras, ilusões. Quando você começa a expandir a sua mente, você percebe que tudo isso aqui é raso. Não chega nem perto do que Deus tem para você, do que Deus revela para você, da eternidade. A eternidade começa aqui, no agora. Então eu saí do sistema religioso porque eu percebo que está muito contaminado. Muito contaminado. Fugiram da sã doutrina, não pregam mais o verdadeiro evangelho porque tem medo de espantar as pessoas. E quando você fala alguma coisa ou te atacam, as pessoas simplesmente viram as costas. Tem muitos pastores, pessoas que fazem isso. Às vezes passa na rua, faz de conta que nem te conhece, né? E fala que é um servo de Deus. Então às vezes eu paro para pensar. Toma muito cuidado com quem ora quem coloca a mão sobre a sua cabeça para orar, com quem faz a revelação para você. Toma muito cuidado com isso, porque hoje em dia tem muitos enganadores que se aproveitam, que usam a fé, que usam a palavra de Deus para benefício próprio e manipular as pessoas mais vulneráveis. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Compartilhe, se inscreva aqui no canal e até mais. Deus abençoe.